Graça e paz, você que nos assiste, graça e paz, igreja, boa noite, quarta-feira linda. Nós vamos ouvir a palavra de Deus nesta hora. E a pregação não tem tema, mas eu vou dar uma aula de medicina. Um computador vai dar aula de medicina. Por quê? Porque eu vou falar sobre esclerocardia. Mas eu vou chegar lá na esclerocardia. Antes, eu quero falar sobre arteriosclerose. Doenças são motivos de sofrimento da humanidade. Nós estamos aí com um pastor amigo nosso enfermo. E doença, enfermidade são coisas abrangentes. Algumas populações inteiras são atacadas por enfermidade de algum tipo, algumas enfermidades bem localizadas, como nós tivemos a Covid. Uma doença que tem sido bastante divulgada e é normal a gente sempre ouvir a respeito dela, principalmente nos países mais desenvolvidos, até mesmo por causa dos seus hábitos alimentares e estilo de vida sedentário. Esta doença tem um nome, e essa doença se chama arteriosclerose. Wilson, eu estou num culto cristão, o que tem a ver arteriosclerose? Nós vamos entender isso. Para compreendermos o que é arteriosclerose, podemos começar pelo significado desta palavra. Porque esta palavra, ela também tem origem no grego. Tá? Ela também tem origem. Artério significa artérias ou veias. E cleros ou escleros significa endurecimento, enrijecimento. Tá? Assim, arteriosclerose é a doença que se manifesta pelo endurecimento dos vasos sanguíneos devido ao acúmulo em suas paredes de uma substância chamada colesterol ou gordura. Esse acúmulo nas veias, nas artérias, pode causar entupimento, impedindo o sangue que percorre nosso corpo de fluir de forma livre e diminui, diminuindo ou obstruindo a chegada de oxigênio, em certas partes do organismo, principalmente no cérebro. Outro sintoma é o enrijecimento das paredes dos vasos sanguíneos, fazendo com que eles se tornem menos flexíveis e se tornem quebradiços. Se acontecer um aumento da pressão, isto pode fazer com que as paredes dos vasos se rompam, provocando hemorragia. E se isso acontecer no coração, você tem um infarto. E se isso acontecer no cérebro, você tem um derrame. Ambas as doenças podem levar à morte, à invalidez ou deixar sequelas irreversíveis para sempre na pessoa afetada. Amém? No entanto, a arteriosclerose é uma doença silenciosa. Muitos que sofrem dela só vêm a saber muito tarde. Veja bem, muitos que ficam sabendo que tem arteriosclerose, ficam sabendo a partir quando ela se manifesta. Muito tarde, muitas vezes, e aí já é tarde demais, e as pessoas acabam sofrendo muito com isso. Então pode não haver mais solução. Por isso a sociedade moderna nutre até uma paranoia, com relação a hábitos alimentares, exames, check-ups, tudo que se possa fazer para se detectar a doença o mais rápido possível, evitar as suas consequências. Amém? E agora eu quero entrar na palavra de Deus, porque agora nós vamos fazer um paralelo entre arteriosclerose e esclerocardia, que não é uma doença na realidade,
é só um paralelo, né? A Bíblia fala de uma doença muito parecida com a arteriosclerose. Ela não é mencionada pela medicina porque não é uma doença, mas é tão grave quanto a arteriosclerose e ela pode levar à morte. Já que as consequências dela vão além da própria pessoa afetada, trazendo consequências inclusive sociais. Da mesma maneira que a arteriosclerose é uma doença silenciosa, as pessoas que não se percebem de sua existência, e quanto mais grave for o caso, menos a pessoa afetada será capaz de reconhecer. Se formos dar um nome grego também a essa doença, seria esclerocardia. De esclero, endurecimento, e cardia, coração. É o endurecimento do coração, a doença do coração endurecido. A doença do coração endurecido. E a pessoa acometida com essa doença, ou com esse sintoma de esclerocardia, ela apresenta sintomas que são facilmente reconhecíveis pelos outros, ou em outros, mas ela própria é incapaz de reconhecer em si mesma os sintomas. Vejamos alguns sintomas dessa doença. A pessoa com esclerocardia perde a sensibilidade pelo direito e sofrimento alheio. Uma vez contaminada, passa a achar que o mundo gira a seu redor. Que ninguém sofre tanto quanto ela, e ela não é capaz de entender completamente o sofrimento que está passando. Qualquer pessoa que chegue perto, que ele chegue lhe falando de problemas, ela tem atitudes de não achar, isso não é problema de verdade. Imagina se ela tivesse o que eu passo. Outro sintoma de uma pessoa com esclerocardia é que ela passa a fazer tudo pensando em si mesma, no seu próprio proveito. Todas as coisas são vistas pelo prisma de como ela irá tirar vantagem, como aproveitar a situação para se promover. Ainda que as pessoas saiam machucadas, ela entende que ninguém sofrerá tanto quanto ela. A pessoa com esclerocardia torna-se cada vez mais egoísta, vendo o mundo girando ao seu redor para satisfazer as suas necessidades e os desejos dela. A pessoa com esclerocardia perde a noção de fidelidade, pois é egoísta, interesseira, mentirosa, incapaz de ter um sentimento pelo outro. A pessoa com essa doença do coração endurecido, ela é voltada para si mesma, ela não tem afetividade nenhuma. Se precisar, ela mata, se precisar, ela rouba, se precisar, ela tira de alguém aquilo que não é dela. Ela está contaminada, ela tem um problema sério no coração. Essa pessoa está morta, ou está indo a óbito. Essa doença é tão velha, tão antiga, que o profeta Isaías já denunciava que a sua nação estava sofrendo uma epidemia de esclerocardia. Ele, inclusive, demonstra que aqueles que sofriam dessas doenças não reconheciam que estavam doentes. E eu queria, nesta noite, que você abrisse a sua Bíblia, lá em Isaías 58, de 1 a 9. E nós vamos entender o que Deus tem para nós nesta noite. Isaías 58. Isaías começa assim: clama a plenos pulmões, não
detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Porque a doença do coração endurecido tem nome: pecado. A doença do coração endurecido, Léo, tem um nome conhecido de todos nós: pecado. Desde o nosso pai Adão, desde Adão, do primeiro pecado até hoje, o pecado tem dominado os nossos corações e ele tem cicatrizado corações de todos nós, fechados, enrijecidos, endurecidos. Não se fala mais de perdão, não se pede mais perdão. Cada um vive a sua própria vida da forma que acha melhor para si. Essa pessoa está contaminada por essa doença chamada pecado. E Isaías continua, e ele diz assim: mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber dos meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunto-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não te atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não as leva em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando, assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Serei este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com junco e detenha debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isso de jejum e de dia aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da iniquidade, da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despadeça todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E, se virem o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperás a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso. Veja bem, o profeta é usado por Deus para denunciar que mesmo aqueles que se diziam segui-lo não compreendiam na verdade o que estavam fazendo. Se você ler esse texto com bastante atenção, você vai ver que este povo dizia uma coisa, mas não fazia o que era reto. Nesta passagem, o sintoma de esclerocardia, o não reconhecimento do pecado, dos erros, era muito visível. Culto vazio de entendimento. Até as atividades espirituais eram realizadas visando interesse próprio. O mesmo aquilo que era feito para Deus estava contaminado com egoísmo. O que causa arteriosclerose, qual é o agente desta doença? Qual é o agente que causa essa doença? O pecado. O pecado dentro do ser humano, dentro do coração do ser humano, ele faz que a pessoa não enxergue, ela não veja os seus próprios erros. Ele reconhece o erro dos outros. Ele aponta o dedo para o erro do vizinho,
mas o seu próprio erro ele não consegue identificar. E lá em Isaías 59 também, vamos a seguir da onde você está lendo, de 1 a 9, o Senhor, através de Isaías, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, o seu pecado, faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus nos mostra o estado causador da esclerocardia, o pecado. O pecado acumulado no coração provoca o seu endurecimento e a insensibilidade, meu amado. A pessoa em estado de pecado, ela está extremamente insensível, impedida de compreender a vontade de Deus e experimentar o que Deus tem de melhor para a vida dela. E sabe qual é a pior consequência dessa doença? O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos romanos dizendo: o salário do pecado é a morte. Da mesma forma que a arteriosclerose pode matar, o pecado se incumbe de fazer isso também. Porque ele fecha o coração da pessoa. E Paulo já nos orienta: o salário do pecado. Aquele que se mantém no pecado, vive no pecado, pratica o pecado, serve ao pecado, ele pode ser retribuído com a morte espiritual. Mas vai ter a morte. Lá em Romanos 6:23 ele diz isso. O salário do pecado é a morte. Ora, se o pecado endurece o coração, ele perde a flexibilidade e deixa de funcionar, de bombear o sangue, de levar vida para o corpo. A consequência disso é a morte espiritual. Porque da mesma forma que a arteriosclerose impede do sangue de fluir pelo corpo, trazendo consequências como derrame, infarto, consequências para o corpo da pessoa, o pecado também faz com que a pessoa deixe de ter a sensibilidade espiritual, a visão de Deus, e comece a praticar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Por isso nós vemos a par de atrocidades. E quantas vezes nós ouvimos as pessoas não entenderem até porque pecam, porque fizeram tal coisa. Quantas vezes nós ligamos a televisão, a pessoa, nossa, a arma disparou, mas eu nem percebi que eu matei, nem percebi que eu fiz. De tão endurecido que está o coração, tão fechado que está o coração, tão preso ao sentimento chamado pecado. E para piorar a situação, lá em Romanos 3:23, Paulo também escreve: todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Todos os pecados estão destituídos da presença de Deus. Porque o pecado, o que ele faz com o ser humano? Ele separa o ser humano de Deus. Ele separa o ser humano de Deus. Todos nós estamos contaminados com o agente da esclerocardia. Ele não deixa ninguém de fora. Todos estamos condenados a morrer. E ninguém quer morrer, certo? Porque viver é bom. Eu não quero, você não quer, ninguém quer. Mas para evitar a morte, nós tomamos cuidado. Tanto para não ter uma doença, como também não viver no pecado. Porque as duas geram mortes. Eu quero viver e não quero ter esclerocardia. Eu quero viver nos caminhos do Senhor. Morrer com o coração endurecido pelo pecado é ser condenado à eternidade separado de Deus.
É preciso acontecer uma transformação. Uma transformação na nossa vida. O nosso coração precisa deixar de ser duro e voltar a viver. Para isso, nós precisamos de uma transformação na nossa vida. Um outro profeta, Ezequiel, falou a respeito desse mesmo assunto. Ezequiel viveu num período em que a nação estava recebendo castigo pela dureza do seu coração. O país foi invadido por estrangeiro e o povo havia sido levado cativo para um outro país. Mas Deus dá a Ezequiel uma promessa. A mesma promessa que ele dá a Ezequiel, ele derrama também sobre mim e você essa promessa. Ele trocaria de coração o coração de pedra, o coração endurecido. O coração endurecido por um coração novo, um coração que estava doente por um coração de carne, um coração vivo, um coração sensível, palpitante, que bombeia sangue, que bombeia a vida. Quantas pessoas precisam de um novo coração? E lá no texto conhecido por muitos de nós, Ezequiel 36, 26 e 27, Léo, diz assim: dar-vos-ei, olha que promessa linda para mim e para você, um coração novo, porei dentre vós o meu espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e porei dentre vós um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e o observei. Eu vou tirar o coração de pedra. Eu vou tirar esse coração duro, insensível, esse coração que não ama, que só pensa em si mesmo. E vou te dar um coração flexível, um coração sensível, um coração de carne. E para te ajudar, colocarei dentre vós o meu espírito, para que você possa caminhar firme e forte na jornada. Colocarei dentro de você, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Meu espírito, o Espírito Santo do Senhor, vem acompanhado de um coração novo, que bombeia sangue com vida. E Ele coloca o Espírito Santo dentro de você. Porque no dia que o pecado bater à tua porta, você vai rejeitar ele. No dia que o pecado bater na tua porta, você vai dizer: não, aqui agora é impossível, porque eu tenho um novo coração, eu tenho um novo lugar aqui dentro do meu peito, um coração de carne, habitado pelo Espírito Santo do Senhor. Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E tudo isso foi possível. E tudo isso foi possível porque Jesus Cristo morreu por mim e por você. O que Deus está prometendo a Ezequiel é que ele faria um transplante. Não é uma correção no coração. Não é eu pegar o coração, um coração endurecido, enrijecido, e fazer uma incisão e alterar, uma cirurgia para melhorar o coração. Não, ele faz um transplante. Ele tira o coração velho e te dá um coração novo. Ele tira o que não serve e te dá um novinho em folha. Ele tira o que não é bom e te dá um novinho em folha, dizendo: um novo coração. Esse sim agora, um coração de carne.
não contaminado pelo pecado, para que você possa viver uma vida de santidade, uma vida de retidão, não servindo mais ao pecado, mas agora me servindo. Amém? Mas isso nos leva a pensar num outro ponto. Para ter um coração saudável, disponível para transplante, alguém precisou morrer. Como todo transplante vem acompanhado de um óbito, para você e eu receber este coração novo, alguém precisou morrer. Jesus Cristo, Ele se entregou por mim e por você. E agora, eu e você temos um coração novo no peito. Este coração que está aí no teu peito, meu irmão, minha irmã, que está batendo, você que é salvo em Cristo Jesus. Esse coração custou um alto preço, um preço de morte, um preço de sangue, um preço de dor. Jesus Cristo pagou um alto preço para que esse coração que bate em mim hoje, esse coração de carne, custou a vida do Filho de Deus, custou a vida de Jesus. Lá em João 3,16, o Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E tenha a vida eterna. Nós merecíamos o castigo do coração enrijecido. Nós merecíamos o castigo do coração enrijecido. Devíamos morrer por causa desse coração enrijecido. Mas Deus mudou a nossa sorte. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. E nos transformou em novas pessoas. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós o meu espírito, e tirarei o coração de pedra, e colocarei em vós um coração de carne. E porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e observeis. O coração que nós tínhamos, não tinha condição de guardar, de aprender os juízos e nem observar. Porque observar é praticar. O coração que tínhamos, ele era tão insensível, tão duro, que ele não tinha condição por si mesmo de andar nos caminhos do Senhor. Agora, com este coração e com o Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, nós podemos caminhar rumo à eternidade que nos aguarda. Um coração novo, um espírito novo, uma nova vida, e dessas maneiras Deus nos transforma de pecadores inveterados, desobedientes e obstinados, com coração endurecido e sem vida, em seus filhos amados. Hoje você é filho amado de Deus, você tem um coração que tem prazer em dedicar a sua vida para as coisas de Deus e servir a esse Deus que tanto te ama. Para isso nós precisamos pedir esse coração. Eu não sei qual é a tua realidade nesta noite. Eu não sei como que está o teu coração no seu peito. Quem pode fazer uma análise do teu coração é você mesmo. Eu, quando comecei a ministração, eu disse que aquele que tem um coração endurecido
não consegue, ele por si mesmo, ele vê os problemas alheios, os problemas dos outros, mas em si mesmo ele não consegue identificar. Mas nessa noite eu peço ao Espírito de Deus que te mostre aonde você precisa mudar. Porque o coração endurecido, ele tem sintomas. Ele replica o pecado toda hora, ele não abandona o pecado. Ele cai e levanta, levanta e cai. Ele não permanece fiel, é insensível, é intolerante. Ele só pensa em si mesmo. Eu não posso avaliar isso por você. Eu não posso avaliar você. Você pode se autoavaliar. Não é avaliar o vizinho, é se autoavaliar. Não é avaliar meu pai, é se autoavaliar. Ah, o meu pai. Não, é você. É você que tem que se avaliar. É você que tem que olhar para você mesmo, identificar. Chegou a hora de trocar de coração. Chegou a hora de fazer um transplante. Chegou a hora de buscar de Deus esse coração novo e viver na plenitude do Espírito Santo. Porque para viver na plenitude do Espírito Santo, só com um coração novo. Só com um coração novo. É o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda, meu amado. Ele te dá um coração novo e põe dentro de você o próprio Espírito dele. O Espírito Santo de Deus, o Paráclito de Deus, o mesmo Espírito que lá em Atos transformou aqueles nossos irmãos em novas pessoas. É o mesmo Espírito que operou em Atos. Ele tem operado no decorrer de todos esses anos e está aqui te oferecendo a oportunidade de recebê-lo na sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui. O Senhor está na casa, operando nas nossas vidas, operando em nós. Temos que abrir o coração, mesmo o coração novo, daqueles que já o têm, precisa ser escancarado para ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Para você que nos assiste, espero que o Senhor tenha falado ao teu coração. Dar-vos-ei um coração novo. Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em você um coração de carne. Pronto a me servir, pronto a me buscar, pronto a se doar, em nome de Jesus. Deus te abençoe.